Eu hoje quero tratar com você sobre o assunto mais importante, mais necessário e mais urgente da vida: o novo nascimento. O Senhor Jesus Cristo deixou claro que sem novo nascimento a nossa religião é vã, a nossa fé é vã, a nossa esperança é vã. Sem novo nascimento nós não podemos ver o reino de Deus. Sem novo nascimento nós não podemos entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento nós não seremos salvos. Então é da mais alta importância você hoje parar e refletir sobre esta matéria, porque Jesus declarou: importa-vos nascer de novo. Não é um pedido, não é uma sugestão, não é uma mera possibilidade, é uma ordem imperativa, é uma necessidade absoluta, sem o que ninguém pode entrar no céu. Mas eu gostaria então de pensar com você sobre algumas coisas à luz desse texto. Primeiro, por que é necessário nascer de novo? Primeiramente, irmãos, porque diz a Bíblia que toda inclinação do nosso coração, da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa carne, estão na contramão da vontade de Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso é que você não produz essa mudança. Novo nascimento não é uma reforma. Novo nascimento não é um verniz, não é um cal que você passa para tapar algumas impurezas da sua vida. Novo nascimento não é fruto do seu esforço, não é apenas uma aparência melhor, onde você larga alguns hábitos, alguns vícios, algumas práticas erradas e adota outras práticas melhores. Não, o que é nascido da carne é carne. O homem não pode produzir esse novo nascimento. Em que Cristo você crê? No Cristo das Escrituras? Ou no Cristo da sua mente? Ou no Cristo que você formatou? Ou no Cristo que você idealizou? Ele não era um enganador. Ele não era alguém que estava ali para falsear a verdade. Não, ele vinha da parte de Deus. Ele era um mensageiro de Deus, ele era um enviado de Deus. Nicodemos tinha plena consciência disto, não só da natureza de Jesus, mas da procedência de Jesus. Mas mais, ele reconhecia ainda que Jesus tinha poder de fazer milagres, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele sabia que Jesus tinha poder de transformar água em vinho, ele sabia que Jesus tinha poder para dar vista aos cegos, ele sabia que Jesus tinha poder para levantar os coxos, ele sabia que Jesus tinha poder para purificar os leprosos, ele sabia que Jesus tinha poder para ressuscitar os mortos, ele sabia que Jesus tinha poder de fazer o extraordinário. Mas mesmo assim, esse homem ainda não estava salvo. Então vamos pensar um pouco comigo. O que é novo nascimento então? Para melhor definição lógica, vamos imaginar o que não é novo nascimento. Primeiro, o novo nascimento não é ser religioso. Tem muita gente que pensa assim: bom, o negócio é ter uma religião. Se você tiver uma religião, está tudo bem, não importa que religião você escolha, o importante é que você tenha uma religião. Tem muita gente que pensa isso. Nicodemos era religioso, estava perdido. Tem muita gente que diz: não, você precisa ser sincero. Se você for sincero na profissão de fé que você tem, seja ela qual for, vai dar tudo certo. Nicodemos era um homem sincero, ele era um fariseu, ele era um mestre, ele era zeloso, ele era piedoso no contexto da época, ele ia à casa de Deus, ele ia à sinagoga, ele orava, ele jejuava, ele entregava o seu dízimo, e isso não resolveu a sua vida. Ele não estava salvo ainda. Mas mais do que isso, Nicodemos, precisamos entender, novo nascimento não é apenas você mudar de uma igreja A para uma igreja B. Tem muitas pessoas que pensam: bom, se eu sair da igreja A e for para a igreja B, está tudo certo comigo. Mas não é a igreja que salva. O caminho para o céu não é a igreja. A porta do céu não é a igreja. Quem dá a você a vida eterna não é a igreja.
É possível que você saia de uma igreja que ensina algo errado para uma igreja que ensina aquilo que é certo, mas isso ainda não é o suficiente. Então, eu gostaria então de fazer a seguinte pergunta: o que é então novo nascimento? É necessário que aconteça no seu coração, na sua vida, algo que nunca aconteceu outrora. Não é apenas uma reforma, deixo de fazer isso para fazer aquilo outro. Algumas pessoas pensam: eu fumava, hoje eu não fumo mais. Eu bebia, hoje eu não bebo mais. Eu jogava, hoje eu não jogo mais. Eu mentia, hoje eu não minto mais. Eu adulterava, hoje eu não adultero mais. Eu roubava, hoje não roubo mais. Tudo isso é muito importante, mas não é suficiente. É algo que só Deus pode fazer. É uma transformação radical. Ser novo nascido significa ser nova criatura. Mais do que isso, é uma obra exclusiva de Deus. Você poderia fazer todo o seu esforço e você não mudaria você mesmo. Então, para pensar um pouquinho dentro dos seus relacionamentos de conhecimento. Qual é a pessoa mais complicada que você conhece? Qual é aquela pessoa que você diz: meu Deus, mas por que esse cara nasceu? Por que ele vive? Por que alguém não dá um jeito? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é misterioso. Ele pode soprar onde você jamais sopraria, e ele pode não soprar onde você achou que ele deveria soprar. Ele é misterioso. É por isso que você e eu estamos aqui. Você acha que você está aqui nesta noite pela graça de Deus, alcançado pela salvação em Cristo, porque você é uma pessoa maravilhosa, porque você é uma pessoa provável, porque você é uma pessoa magnífica e que Deus foi muito sábio em ter escolhido você? Ou é a graça, pura graça de Deus na sua vida? Estamos salvos pela graça. Louvado seja Deus. Nós somos o maior exemplo deste fato de que o Espírito Santo é misterioso e Ele escolhe gente como você e eu, pecadores, perdidos, arruinados, mas agora alcançados, perdoados, transformados, salvos, seguros nas mãos de Deus. Louvado seja o Senhor. A primeira coisa que você precisa para nascer de novo e ser salvo é reconhecer que existe um veneno dentro de você, que você não tem antídoto para ele. Nenhuma medicina da terra tem antídoto para ele. Nenhuma religião do mundo tem antídoto para ele. Esse veneno chama-se pecado. Então, como é que você pode ser salvo? É quando você reconhece que você é pecador, mas quando você reconhece também que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para levar sobre a cruz, no seu corpo, os seus pecados, as suas mazelas, as suas transgressões, e que Jesus Cristo lá naquela cruz morreu pelos seus pecados, pagou a sua dívida, quitou o seu débito, e agora, se você crê nele, você não tem mais dívida, você não tem mais débito, você é declarado justificado diante do tribunal de Deus. Já nenhuma condenação a mais para você que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então hoje, agora, aqui, você pode olhar para Jesus, e se você olhar para Ele e confiar nele como seu Salvador pessoal, agora mesmo, nessa mesma noite, você recebe o presente da vida eterna, a alegria da vida eterna e a segurança da vida eterna.